Vem na moca sul. Como é fixe? Tá fixe. Vai na comprar uma gasosa aí. Isso é muito pessoal, não vai dar. Vou te dar 50. Tá fixe. Tem diferentes tipos de corrupção, não? Pode ser uma corrupção um pouco mais leve, outra um pouco mais forte. A corrupção é a degeneração da perfeição, é a perca da perfeição, é o desvio do padrão, é o sair do caminho, é estar fora da lei. A corrupção é isso. Quer dizer que todo mundo pratica. É claro que nos nossos dias hoje fala-se muito de corrupção, mas quer no mundo social e político devemos entender a corrupção como desvio da lei, daquilo que é aceitável. Dizer que a prática da corrupção não é favorável, não é correta, porque contradiz aquilo que é a moral. A própria moral social, seja os bons valores que nós devemos incutir aos mais novos, à nova geração, à própria a sociedade em si, de que não devemos optar pela prática da corrupção porque ela é destrutiva. No fórum espiritual, a corrupção é estarmos fora do caminho de Deus, estamos fora da lei de Deus, estamos contrários a Deus, porque Deus é perfeito e quer que nós sejamos perfeitos. Então, quando nós negamos ser perfeitos, negamos estar ao lado de Deus, então caímos na corrupção. Deus é amor e quer que nós sejamos amáveis. Quando a Bíblia diz que sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus, a Bíblia está a pedir que nós sejamos amáveis, misericordiosos, conforme Deus é. E quando nós fugimos desse padrão do amor, desse padrão da misericórdia, fugimos da lei do amor, caímos em corrupção. Na medida em que nós vamos crescendo, nós vamos nos afastar do seio familiar. Vamos começar a passar mais tempo na escola. Quando começarmos a trabalhar, vamos passar mais tempo no trabalho. Se esses valores que nós tivemos do berço e não for sólido, novas práticas vamos aprender. E as outras práticas, muitas das vezes não favoráveis, podemos encontrar essa questão da própria corrupção. Estamos a ver até que ponto haja esse processo evolutivo e da aprendizagem da prática de corrupção. Quando nós pensamos dessa maneira, que tudo se resolve através da corrupção, ou fazemos as coisas através da corrupção, estamos errados, estamos enganados, não? Pode ser que seja uma via rápida para resolver os problemas, mas perdemos valores, perdemos a educação que os pais, os avós já nos transmitiram. De primeira, os que fazem isso podem achar mesmo que vão se dar bem, porque comprar um certificado, ninguém vai ficar sabendo que o certificado é falso, não é por mérito próprio. Pode achar isso, mas nos locais que eles podem ser postos, introduzidos para trabalho, pode prejudicar a organização, a instituição. Já tentaram uma vez, aqui no primeiro ano, tive um estudante que ofereceu $1000 para aprovar todo o ano. Só que eu não aceitei porque, por meus princípios, tem princípios. Na escola, isso é o que tem vivido mais atualmente. Às vezes, em troca de notas, os professores ou as professoras corrompem os alunos e as alunas. Às vezes, tu podes dar ou valores ou, se calhar, mesmo fazer coisas que não se deve fazer. Sou cubano, sou professor cubano e a minha educação que me deram meus pais, deu também a Revolução Cubana, é muito diferente. Gosto mais da pessoa que se esforça, que trata, aunque seja, pelo menos, tem um interesse por aprender, que aquela que paga simplesmente por ter um certificado. Também baixa a minha moral. Se eu aceitasse esse dinheiro, baixaria a minha moral. Como professor já não teria nenhum valor. Muitas vezes a corrupção é acompanhada de suborno. Suborno é quando alguém, o corruptor, quer atingir um ideal. E para que tal
seja alcançado, para que o caminho lhe seja facilitado, seja franqueado de uma forma ilegal, então paga a um corrompido ou a um corrupto. Já aconteceu que tive duas atividades ao mesmo tempo e apareceu mais uma que me corromperam porque o cachê era muito. Não maiei, né? Tive que ir em frente. Eu fui onde estavam a dar mais cachê e aquele que já estavam assinado por aí, mas vai perder mais uma coisa que é bem verdade, não é bom isso. O meio em que nos encontrarmos inserido, nós acabamos por aprender certos valores, certas práticas. Se não sabermos, não termos aquela capacidade em fazer um processo seletivo dos valores positivos e dos valores negativos, então nós vamos começar a adquirir certos valores que não nos é favorável. Eu vou pegar, ela é destrutiva a título de exemplo na escola. Se nós dependermos da corrupção que no fim de ano vamos pagar ao professor e ele vai nos dar aquela nota que vamos transitar, nós vamos transitar. É positivo para nós que corrompemos, mas do ponto de vista do ciclo da aprendizagem, ela é negativa porque acabamos por não aprender nada ao longo da nossa formação pela dependência do ato da corrupção. A corrupção no namoro, eu acho que pode não ser uma coisa tão óbvia, porque se calhar tu achas que a pessoa faz isso ou dá-te isso porque gosta de ti, quer estar contigo, mas às vezes não, às vezes os homens ou as mulheres, para atingir certos interesses, corrompem com coisas. Os jovens hoje em dia usam a corrupção de modo a conseguir ter uma relação e pensam que torna-se uma relação sólida, mas torna-se uma relação com base a interesses. Isso tudo por quê? Porque muitas jovens, desde o momento que vão ser corrompidas a primeira vez, vão criando este hábito, muitas das vezes acabam por trocar de parceiros constantemente, de saber que não, eu se for namorar com ele ou com outro, ele vai me dar isso, vai me dar aquilo. Essas são uma das consequências visíveis da corrupção no namoro. É doloroso ouvir isso e muitas vezes é uma surpresa desagradável para alguns. Os nossos filhos já nascem corrompidos. O recém-nascido que a gente tem em mãos é já pecador. Davi dizia que em pecado fui gerado, nasci em pecado me concebeu minha mãe, no Salmo 51. Os homens já pecam desde o seu nascimento. A corrupção dentro de casa, entre pai, filhos, irmãos e até entre primos, acontece muito nos dias de hoje. Isso tudo por quê? Porque nós, os jovens, temos a necessidade de ter valores para sair e com um amigo. E muitos dos pais, muitas das vezes, não dão esses valores. Logo, o que acontece? O pai pede para o filho lavar o carro e dará um valor em troca. O pai pede ao filho para ir a comprar pão ou qualquer coisa do gênero. Logo, o filho acaba por extorquir o pai com o troco, guarda o troco. Muitas das vezes, os filhos pegam nesses valores e fazem do que eles pensam, não pensando nas consequências que pode vir a ser. Posso também dizer que a corrupção em casa tem ganhado muito espaço e isso notamos. Por quê? Porque entre irmãos acontece, já aconteceu comigo, de pedir ao irmão para fazer uma coisa e o irmão não aceita. Logo eu digo, se tu fizeres isso, eu dou-te o troco. Se tu fizeres aquilo, eu dou-te isso. Caso não fizeres isso, eu bato, eu faço aquilo. Logo, este tipo de corrupção é muito notória no seio familiar. A solução para isso é agora inculcar valores baseados em Cristo para que as crianças muito cedo sejam livres da corrupção. E em segundo lugar, para além dessa corrupção congênita que trazemos, depois tem a corrupção adquirida. Nascemos em pecado, crescemos no meio pecaminoso. O meio vai influenciar. Esse meio pode ser a família. Se os progenitores não forem pessoas que andam, não assim diz o Senhor, então vai influenciar negativamente os seus filhos. Os outros membros da família que nos cercam. E depois a vizinhança, o ambiente da escola e a sociedade no seu todo. Vai influenciar negativamente. Para evitar a corrupção, ser honesto um com o outro. Se eu for honesta contigo e tu fores honesto comigo, é claro que não vai haver corrupção entre nós. Para um pai que tem valores morais, o que ele deve fazer é todo o esforço de impedir, primeiro, ajudar a curar
a corrupção genética que trazemos, que o filho traz ao nascer, em primeiro lugar, e em segundo lugar, travar ao máximo para que a corrupção do meio não se inculque no filho. Há muita gente que se corrompe, às vezes uma coisa por vício. É o vício e naturalmente também vem para a questão do imediatismo e não só. Nós estamos numa época de muita necessidade e as pessoas querem resolver os seus problemas de um momento para o outro. Então eles não pesam as consequências daquilo que se pode levar na sua vida. Então eles se corrompem porque querem e devem ter essas questões resolvidas imediatamente. Então a corrupção é mais uma questão da resolução do seu problema pessoal e não do coletivo. A corrupção tem a origem aqui na Terra, começou no Jardim do Éden, quando Adão e Eva decidiram fugir do padrão divino, do padrão de perfeição e seguir o seu próprio caminho. Deus criou um mundo perfeito, onde colocou esse casal, os ancestrais da humanidade. Deus deu tudo a eles e que eles governassem tudo. Só que Deus colocou ali alguma coisa que era exclusivamente dele. Uma árvore. A Bíblia diz que é a árvore da ciência do bem e do mal, Gênesis 13. Se essa é uma das vias para percebermos a lógica e o fio, nós vamos entender este sentido se tivermos a nos basear na teoria criacionista. Esta lógica começamos a concordar. Se formos na perspectiva evolucionista, então nós não vamos concordar com essa lógica. As pessoas que corrompem, parem de corromper, porque nada nessa vida é feito sem esforço, sem sacrifício. E as pessoas que são corrompidas, para que desistam desse tipo de coisa, desse tipo de prática. Até porque nada melhor do que você fazer algo de sua livre e espontânea vontade. Não vais estragar o pão de um dia por um pão de todos os dias, não é? Nós não podemos olhar as instituições como as próprias leis norteadoras das ações dos homens, mas é preciso que os homens que fazem funcionar as instituições que tenham valores sólidos a fim de optarem em práticas saudáveis com o intuito de gerarmos um equilíbrio, um funcionamento saudável na própria sociedade. Se querermos acabar com a corrupção, vamos voltar na perspectiva de Karl Marx, numa sociedade sem desigualdade, não é? E essa sociedade, uma desigualdade social é muito complexa, mas podemos acabar com a desigualdade de oportunidades, isso concordo. Essa desigualdade social vai existir, mas que é preciso haver um ajuste na desigualdade, ou seja, os que têm não podem ter muito, os que não têm quase nada. Esse desajuste gera este grande desequilíbrio. Por isso é que eu volto aqui a dizer, convido o Estado a criar políticas saudáveis a fim de gerar este equilíbrio social. O que nós queremos é um equilíbrio social. Quem tem mais em função dos seus esforços vai ter, e quem tem o normal em função do seu esforço também vai ter, mas que as pessoas cresçam, quer na vida econômica, quer na vida moral, afetiva, de forma saudável, segundo os seus esforços e os meios que a própria sociedade disponibilizar. Esta sim seria, digamos, uma forma correta e sensata para termos uma sociedade mais equilibrada e coesa acima de tudo.